estar na presença de Deus. O quanto que Deus ele tem sido zeloso e bondoso para com os seus filhos. Quero trazer uma palavra de meditação, de reflexão ao seu coração, na carta de Paulo aos irmãos de Éfeso, aonde ele fala das grandiosas bênçãos de Deus que o Senhor preparou, reservou, dispensou para os seus filhos. É importante que nesse capítulo também Paulo ele fala da eleição, aonde o próprio Deus nos elege, aonde ele nos escolhe, aonde o próprio Deus nos separou para que nós para que nós possamos ser pessoas irrepreensíveis. Observe que Paulo começa esse capítulo de Efésios falando algo grandioso. Ele diz: Paulo, apóstolo de Cristo, de Jesus Cristo, pela vontade de Deus, aos santos que estão em Éfeso, fiéis em Cristo Jesus. Paulo, ele se identifica como o escritor dessa carta, Paulo, apóstolo de Jesus Cristo. É tão importante que ele é apóstolo de Cristo pela vontade de Deus. Ele deixa isso bem claro e escreve para os santos que estão em Éfeso, santos fiéis em Cristo Jesus. Ele fala de algo tão importante aqui que ele diz: a vós, graça e paz da parte de Deus, nosso Pai, e do Senhor Jesus Cristo. Bendito Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, o qual nos abençoou com todas as bênçãos espirituais nos lugares celestiais em Cristo. É importante que Paulo ele traz ao nosso entendimento, como também para os irmãos de Éfeso, que todos eles, como também aqueles que estão em Cristo, já somos abençoados com toda sorte de bênção espirituais nas regiões celestiais em Cristo Jesus. É tão importante que Paulo ele faz esta declaração que nós já somos abençoados. Agora o que nós devemos fazer é nos disponibilizar em buscar estas bênçãos. O que nós devemos fazer é de nos esforçarmos para que nós possamos alcançar o propósito de Deus. O Senhor estabelece para os seus filhos propósito, visão, para que nós possamos viver, andar e sermos pessoas que andamos em novidade de vida. Mas para que nós possamos andar em novidade de vida, é necessário que haja em cada um uma disposição para querermos buscar. É importante que nós devemos ressaltar também que as bênçãos de Deus, elas estão condicionadas àqueles que estão em Cristo Jesus. E se uma vez nós estamos em Cristo Jesus, a nossa mentalidade, ela precisa ser uma mentalidade de pessoas que de fato servem ao Senhor. Nós não devemos e nem podemos basear uma ação de Deus, a visão que o próprio Deus estabelece, segundo a nossa. Nós nunca vamos poder calcular a imensidão desta graça de Deus ao nosso favor. Mas nós podemos sim tomarmos posse daquilo que Deus já nos garante, que Ele já nos dá realmente por meio do seu Filho, Jesus Cristo. Paulo ele fala tudo isso no versículo 1, do 2, no 3, para ele se aprofundar ainda mais no versículo de número 4. Ele fala das riquezas desta graça.
Ele fala que Cristo, como esse dispenseiro, que agora ele abre a porta do dispensário e dar a cada um agora o privilégio e a disposição de cada um querer ir buscar. Porque todas as bênçãos elas já estão dispensadas nas regiões celestiais. E aí é que nós vamos olhar para nós mesmos e compreender que para que nós possamos alcançar estas bênçãos, nós precisamos nos dispor. E é importante que cada um daqueles que se dispõe a buscar ao Senhor, ele se esvazia de si mesmo. Ele abre mão até do seu próprio potencial. E ele se torna uma pessoa dependente de Deus a cada dia na sua caminhada. Não é a minha autossuficiência que me garante que eu vou alcançar, que eu vou chegar nas regiões celestiais. Mas é quando eu estou disposto a descer, quando eu estou disposto a me humilhar, quando eu estou disposto realmente me quebrantar diante de Deus, e quanto mais eu me aquebranto, mais dependente de Deus eu me torno, mais eu preciso do auxílio, mais eu preciso de ser guiado pelo Espírito do Senhor, mais eu me torno uma pessoa quebrantada e dependente, responsável naquilo que o Senhor coloca nas minhas mãos, porque eu vou valorizar aquilo que Deus tem me oferecido, que o Senhor tem me dado. É tão importante que Paulo, quando ele traz para nós essa revelação, ele escancara aí a porta da graça e ele mostra algo extraordinário, uma eleição. Nós fomos eleitos pelo Senhor, escolhidos por Ele. Observe no verso 4, como também nos elegeu nele, antes da fundação do mundo, para que fôssemos santos, irrepreensíveis diante dele em caridade ou em amor. É importante observarmos este versículo 4, que Paulo ele vai discorrendo e ele vai se aprofundando ainda mais. Ele vai mostrando quem de fato nós somos e por quem nós fomos escolhidos, que foi que nos elegeu e nos elegeu para quê? Para que o Senhor nos elegeu? Paulo diz assim, ele nos elegeu antes da fundação do mundo. Paulo está mostrando aqui que uma presciência de Deus é um dos atributos do Senhor. Ele nos escolheu antes da fundação do mundo. Para que o Senhor nos elegeu e para que Ele nos escolheu? Ele diz, nele antes da fundação do mundo, para que fôssemos santos, irrepreensíveis. O Senhor nos elege, Ele nos escolhe, na sua presciência Ele nos escolhe e Ele nos elege para sermos, em primeiro lugar, santos, separados. E uma vez sendo separados pelo Senhor, nós precisamos trilhar um caminho com propósito. Ele nos escolheu com propósito. E Ele nos escolheu para um propósito. E é importante que quando nós estamos inseridos nesse propósito que o próprio Deus, Ele nos insere, nós temos agora a responsabilidade de nos apresentar diante de Deus irrepreensíveis. Aquilo que o próprio Paulo diz para o irmão Timóteo: procura apresentar-te a Deus aprovado como obreiro de valor, que não tem do que se envergonhar, mas que maneje bem a palavra da verdade. É importante que o apóstolo Pedro
falando a respeito dessa eleição, que o Senhor nos elege pela sua presciência, para que nós possamos ser santos, irrepreensíveis. Olha o que diz Pedro no capítulo 1 e no versículo de número 2. Eleitos segundo a presciência de Deus, Pai, em santificação do Espírito, para a obediência e aspersão do sangue de Jesus Cristo, graça e paz vos seja multiplicada. Deus nos escolheu pela sua presciência. É tão importante que Pedro está falando de algo que já foi escolhido na eternidade e manifestado nos dias de Pedro. A manifestação dessa eleição, ele diz, segundo a presciência de Deus Pai, em santificação. Olha só o que Paulo está falando em Efésios, capítulo de número 4, na parte B do versículo, ele nos escolheu. Claramente, Paulo está falando aqui, nos elegeu nele antes da fundação do mundo para que fôssemos santos, irrepreensíveis. Pedro está dizendo que Cristo também nos elegeu pela sua presciência, para que nós pudéssemos, pela aspersão do sangue de Jesus Cristo, graça e paz vos seja multiplicada. Mas ele nos escolheu para quê? Em santificação. Observe o que diz o versículo de número 15 desse mesmo capítulo 1 de Pedro, de 1 de Pedro. Olha o que ele diz no verso 15. Mas, como é santo aquele que vos chamou, sede vós também santos em toda a vossa maneira de viver. Porquanto está escrito, sede santo, porque eu sou santo. Observe que o Senhor, ele nos elegeu, nos escolheu e nos separou, para que nós pudéssemos, para que nós possamos viver de uma forma digna do Senhor e que nós venhamos andar segundo a sua vontade. Andar, queridos, e viver com propósito. Se aquele que é santo nos chamou e nos escolheu, para que nós também pudéssemos ser santos em toda a nossa maneira de viver. O que ele está dizendo é que o nosso comportamento, as nossas ações, as nossas atitudes, todo o nosso procedimento tem que ser de pessoa que glorifica a Deus. Que o Senhor seja glorificado na nossa vida. Foi para isto que o Senhor nos escolheu e nos elegeu nele, antes da fundação do mundo, para que nós possamos verdadeiramente ser pessoas que possamos refletir a imagem de Cristo. E Pedro está declarando que aquele que é santo, que ele vos chamou, sejais vós também santo, em toda a vossa maneira de viver, em todo o vosso procedimento. Por quê? Porque Paulo declara que ele nos elegeu nele, antes da fundação do mundo. Você é um escolhido de Deus. Ele te escolheu para que você possa viver, andar em santidade, separado, ser diferente. Não anda segundo o curso do mundo, mas ande segundo o propósito e a vontade de Deus, para que nós venhamos ser como disse o apóstolo Paulo, uma carta lida. Você não precisa gritar nas praças, gritar para os vizinhos, para as pessoas quem de fato você é. Mas você pode refletir a presença do Senhor. Você pode inalar esse bom cheiro
de Cristo. Queridos, que Deus te abençoe, te dê muita graça, que Ele possa te fortalecer na caminhada e que você nunca saia do propósito